Fala galera, tranquilo? Dando prosseguimento aqui ao nosso esquema, agora a gente vai finalizar esse esquema, que eu quero que vocês entendam, né? Todas as características, todas as etapas, né, de evolução, de avanço na modernização do campo, dando esse olhar histórico, né, vai levar a certas contradições, né? Lembra daquela lógica modernização conservadora? Então essa conservação de aspectos nocivos, sociais e ambientais, né? Ela não se dá de forma linear, sem resistência, né? Pelo contrário, nós temos muita resistência. Então, por exemplo, se a gente tem ainda recursos naturais, é porque há resistência. Se a gente tem ainda condições de vida, é porque há resistência, né? Se a gente está vivendo, é porque há outras formas, outros modelos, né, que podem ser praticados. É possível, segundo utilizando, né, as palavras do professor Milton Santos, uma outra globalização. É possível uma globalização, um mundo mais solidário. É possível que a evolução técnica, né, a evolução da ciência, não seja utilizada apenas e apropriada apenas por um pequeno número de países, de pessoas e de empresas que se valem e se favorecem dos recursos naturais extraídos de várias partes do globo, cujos resultados são extremamente nocivos, ou seja, a gente extrai aquilo que a natureza nos dá de graça, de uma forma muito mais acelerada do que a natureza é capaz de se recuperar, e ao mesmo tempo essa natureza recebe uma quantidade de poluição, de descartes, né, que ela não consegue se recuperar. Então o desequilíbrio é muito forte. A matemática, né, os dados matemáticos, os indicadores matemáticos, né, a importância da ciência para demonstrar isso. Tá bom? Então é possível isso. Então nós temos outras propostas, nós temos resistência, nós temos críticas a esse processo. Eu quero que você faça esse link àqueles modelos agrícolas alternativos. Nós falamos de agricultura familiar, agricultura, né, ecológica, agricultura orgânica, tá legal? Então a gente precisa entender isso. Outro aspecto que eu quero que você resgate, os 5 R's. Dentre os 5 R's nós temos aquela lógica de recusar e repensar. Tudo bem? Parar para refletir sobre isso. Então aumentam as críticas, aumentam, né, a resistência. A difusão das mídias sociais permitem, né, que, por exemplo, haja denúncias maiores. Então, assim, vou pegar um exemplo aqui do Brasil, só para vocês entenderem, né? Isso permite que ambientalistas façam fotografias, denúncias, né, e chamem a atenção para o mundo, tá? Permitem, por exemplo, que comunidades indígenas utilizem a internet para chamar a atenção para o mundo para sua causa, ou seja, dizer que estão sendo ameaçados por grileiros, por mineradores, né, com a conivência do poder público, para fotografar, como aconteceu semanas atrás, né, de um senador destruindo uma barreira com correntes que impedia, né, tava mostrando ali que não é para entrar porque é uma reserva indígena. Então aquele cara foi fotografado, ele mesmo fotografou e colocou nas suas mídias sociais, né? Então a gente pode perceber isso, tá bom? Dentro desse aumento da resistência dessas críticas que crescem em caráter planetário, obviamente as pessoas entendem que esse padrão de consumo, esse padrão de vida, esse modelo, ele é insustentável para o planeta e consequentemente para a vida, tá? Então eu dividi aqui em duas partes. Uma, né, a resistência socioeconômica e outra, a resistência socioambiental. Obviamente, galera, essas duas visões, esses dois focos, né, esses dois braços de resistência, eles se encaixam, eles estão diretamente relacionados. Né? Então nós temos aqui alguns exemplos que são cobrados, apresentados, estão presentes nas questões de concurso, como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, né? Que se apresenta como a principal organização dos trabalhadores no campo, não é a única, mas é a principal. A Pastoral da Terra, muito ligada inclusive à igreja, a presença da Igreja Católica, né? De algumas vertentes do catolicismo no campo, com a presença de missionários, pessoas que se dedicam ali a auxiliar as famílias sem terras, as famílias camponesas, chamando a atenção, tá bom? Muitos missionários são mortos, né? Muitos líderes dos movimentos sem terras são mortos, a gente pode perceber isso. O MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, então isso é uma contradição extremamente interessante, é um dos grandes produtores de alimentos da América Latina. Então você critica, né, o movimento, mas ele que garante comida na sua mesa, né? Você quer comer orgânico, certo? Mas você critica, você não apoia o movimento, algo extremamente contraditório, né? As ligas camponesas, que são organizações históricas aí no Brasil, né? Começando ali com, né, o embrião ali, nós temos o Francisco Julião ali,
que na época, né, fazia parte do PCB, embora o PCB na ilegalidade, criando, né, essas relações aí, tá bacana. Obviamente que essas relações, esse proto, né, digamos assim, movimento dos trabalhadores, ele é destruído com a ditadura militar, e nos anos 80 você tem um resgate, como nós temos o surgimento em 1984 desse atual movimento dos trabalhadores sem terras, né, o MST, tá bom? Vale a pena, né, olhar o site do MST, vale a pena ver alguns dados, ver algumas tabelas, alguns tipos de vídeo, tá bom? Algumas questões trazem campanhas da ONU, como por exemplo, favorecendo a questão da agricultura familiar. Já aconteceu inclusive campanhas da fraternidade da igreja, né, assim, através do Vaticano para o restante do mundo, falando sobre isso, sobre a questão do alimento, sobre a questão, né, da produção familiar, então vale a pena você dar uma olhadinha nisso. Em relação à parte, né, a visão socioambiental, a questão da atuação de ambientalistas, de organizações não governamentais, as ONGs, como por exemplo, organizações internacionais, ONGs internacionais como por exemplo, né, a WWF, Greenpeace, aqui no Brasil, o SOS Mata Atlântica, nós temos vários exemplos, né? E a comunidade científica, de uma forma geral, que abraça essa ideia, que faz denúncias e é extremamente importante, coletando dados, né? Alguns institutos, né, inclusive públicos, são fundamentais para isso, e ao mesmo tempo a gente pode perceber a dura tarefa, né, que eles têm de convencimento, de denúncia, né, de proposta de minimização. Então eu falei para vocês que é muito difícil separar um do outro. Por exemplo, quando o MST assume um determinado território, né, quando já é legalizado a posse daquela terra, então nós temos uma lógica de acampamento passando a ser assentamento regularizado, você tem toda uma lógica de sustentabilidade envolvida. Então, você tem as famílias assentadas, então favorece a questão social, você tem produção de sustento, tem produção de alimentos, mas ao mesmo traz riqueza para o país, né? Olha as esferas econômicas envolvidas, e ao mesmo tempo você tem uma preocupação ambiental. Estudos apontam que depois de 20 anos, né, se você praticar uma agricultura orgânica, uma agricultura, né, utilizando de princípios naturais, inclusive se valendo de ciências como da homeopatia, você consegue recuperar aquele solo, recuperar aqueles recursos hídricos, você consegue ter um manejo sustentável em 2 décadas. Né? Você já começa a fazer um processo de recuperação bem bacana desse solo, com processo de reflorestamento, de recuperação dos mananciais hídricos, né? Com equilíbrio do solo, com manejo sustentável desse solo, minimizando os processos, né, de poluição. Tá bom? Então você consegue ter esse entendimento, tá bom? Então lembre-se da sustentabilidade, você consegue pensar, né, através da esfera econômica, da esfera social e da esfera ambiental. Então por isso que a luta e a resistência socioeconômica, ela não está em separado da luta da resistência socioambiental. É isso que é importante que você perceba, tá bom? É isso que é importante que você entenda nas questões, certo? Bacana. Recentemente também vem sendo cobrados como um avanço neoliberal. Isso intensifica as contradições no campo à medida que você tem como uma das características, né, da lógica neoliberal. Além de você diminuir os investimentos sociais, você também tem o quê? O combate à criminalização dos movimentos sociais, entre eles movimentos socioeconômicos e movimentos socioambientais ligados, né, a essa questão do campo. Tá bom? Então fiquem de olho, inclusive pode nortear um tema de redação aí, tá bom? Então troca ideia com os professores, né, de vocês de redação, tá certo? Aqui, grande abraço para vocês, certinho? Até daqui a pouco.